sétimo ano, como vocês estão? Vamos começar agora mais uma aulinha para vocês de invertebrados, aqui de zoologia, aprendendo sobre os animais. A última aula que nós tivemos, nós aprendemos sobre os poríferos, sobre os quinidários, sobre a água-viva, sobre a anêmona, enfim. Pessoal, os quinidários evoluíram e deram origem aos plateumintos. Tá? O que são os plateumintos? Os plateumintos são vermes achatados, por isso que são chamados de plateumintos, porque eles são planos. Tá, pessoal? Se a gente for parar para pensar, nós, mamíferos aqui, se eu pegasse uma serra e me cortasse aqui, ó, e arrancasse meu tampão, me virasse de ponta cabeça e tirasse todos os meus órgãos, assim, os meus órgãos cairiam, eu virasse para vocês, tá oco dentro de mim, né? Por quê? Porque eu tenho um espaço dentro de mim onde eu guardo meus órgãos, então a gente é mais cilíndrico, né? Tem animais que são mais cilíndricos, não é o caso dos plateumintos. Os plateumintos são achatados, por isso são chamados de plateumintos, porque são planos. E a gente tem aí três principais grupos que formam esse filo aí dos plateumintos, que são é o grupo Turbellaria, formado pelas planárias, tá? Tá vendo como ela é bem achatada, esse animal, pessoal? Tá vendo? As planárias são os animais mais simpáticos aqui da ciência, eles são bonitinhos, né? Eles têm esses ocelos. Voltando lá, eles têm esses ocelos aqui, não são olhos ainda, hein, pessoal? São ocelos, são estruturas semelhantes aos olhos. São a primeira estrutura que tem a capacidade de captar, não captar imagens, mas então eu vou explicar para vocês que ela tem um tipo de... Bom, vamos falar já sobre ela. Por exemplo, como é que eu faço para poder enxergar? Eu, quando estou na sala de aula e olho para vocês, eu não estou enxergando você. Eu estou enxergando a luz que está batendo em você, refletindo e entrando dentro do meu olho. Essa luz entra lá no fundo do meu olho, que é a minha retina, e aí essa informação fótica vai entrar dentro do meu nervo óptico e vai para trás do meu cérebro aqui, e o meu cérebro vai formar a imagem. Então, a primeira estrutura semelhante aos olhos que apareceram nos animais, estrutura já do sistema nervoso que consegue captar o ambiente, reagir a ele, foi o ocelo, tá? Que as planárias têm, que elas fazem para poder ver a direção da luz, mas não formar imagem ainda. Tá, pessoal, a boca da planária, ela fica aqui na cauda da planária, olha que coisa louca, tá bom? Essa é a boquinha dela, porque ela fica arrastando no substrato. As planárias são são animais de ambiente aquático, doce e salgado também, tem espécie de água salgada, tem espécie de água doce. E elas ficam raspando o substrato, o fundo do rio, o fundo do mar lá, pegando seu alimentozinho. Ok? Aí, pessoal, ela tem um estômagozinho aqui dentro e faz a digestão do alimento. Esse animal tem uma digestão intracelular e extracelular. Conversamos com isso na aula passada. Então, a primeira digestão é feita no estômago, não é feita totalmente a digestão do alimento nesse animal. E aí esse estômago absorve esse alimento e é passado de célula para célula esse alimento. Eles não têm coração ainda, não têm vasos sanguíneos. Isso é mais pra frente, a gente vai ver animais que têm sistema circulatório. E aí a célula termina a digestão. Então, digestão intra e extracelular. Pessoal, acontece que esse animal, ele é igual aos quinidários, ele só tem boca. A boca dele é aqui atrás, ok? Mas ele só tem boca. Ele come o alimento. O que ele não consegue digerir, que é as fezes, ele defeca pela boca mesmo. Nossa, senhor, que nojo. Mas pessoal, olha só que diferente, né? A boca desse animal fica aqui. É um animal bem simples, tá? Muito diferente da gente, já falamos sobre isso. Aqui tem um representante de planária de água salgada. Olha que bonita ela, bem achatadinha. Tem planárias de 2 milímetros, 2 centímetros, planárias até compridas, tem muitas espécies. Vou deixar um desafio para vocês fazerem por conta própria aí. Procure na internet, vai lá, Google, põe planárias, põe imagens, são várias espécies de planárias. É bem legal. Nós temos um grupo também chamado de tremátoda, que são, o principal representante são os esquistossomos. Pessoal, as planárias, elas têm vida livre, tá? Elas não parasitam nenhum animal. Já os tremátodos, os esquistossomos, são parasitas, eu vou mostrar para vocês. Tem um parasita humano muito importante, que causa uma doença importantíssima aqui, dos esquistossomos, tá bom? E tem o grupo Cestoda, que os principais representantes são as tênias, que parasitam os seres humanos. Tem espécies que parasitam carneiro, que parasitam vaca, que parasitam cachorro, mas eu tenho duas espécies, a Taenia solium e a Taenia saginata, que nos causa doença, tá bom, pessoal? Aqui, galerinha,
a imagem de uma tênia, tá vendo? Bem compridona, esse animal vive dentro do nosso intestino, olha que loucura. Né? E esse animalzinho aqui também parasita nós seres humanos, e eu vou falar deles para vocês. Já passamos o slide aqui, vamos falar agora sobre as planárias, pessoal. Vamos falar mais um pouquinho dessa tal desse animalzinho simpático. Vamos falar sobre a reprodução das planárias, como elas fazem para se reproduzir. Elas conseguem se reproduzir de forma assexuada. O que é uma reprodução assexuada? Por exemplo, nós seres humanos não fazemos reprodução assexuada. Se nós fizéssemos reprodução assexuada, eu, por exemplo, estava aqui com 30 anos de idade, já trabalho e tal, resolvi que eu quero ter um filho. Aí eu ia pegar, plum, ia produzir um filho, né, sozinho, ia ter um descendente. Isso é uma reprodução assexuada, eu não preciso de outro parceiro para fazer. Mas nós seres humanos não é assim, vocês sabem, né? Precisa de um homem, de uma mulher para gerar um filho. Mas as planárias conseguem fazer reprodução sozinhas, né? Por regeneração, pessoal. Por exemplo, se eu pegar uma planariazinha, pegar um gilete e cortar ela em duas partes aqui, tá vendo? Pessoal, vai sobrar a cabeça dela, a parte cefálica dela, né? A parte central dela e a cauda dela. E aí, galera, essa parte da cabecinha aqui, ó, vai se desenvolver, vai regenerar e ela vai sobreviver. Mas o mais louco aqui é que se essa parte do ventre dela aqui, ó, consegue se regenerar, produz uma cabeça, produz uma cauda e sai andando, um novo indivíduo. E mais louco ainda, a cauda dela aqui começa a se regenerar e forma um novo indivíduo. Eu corto ela aqui e produzi 3 planárias. Nossa, professor, que louco isso aí. Pessoal, eu já falei, é um animal muito simples e acontece isso. Com nós não acontece, mas com esse animalzinho acontece. Olha essa imagem aqui, elas conseguem se reproduzir sozinhas, elas estão andando lá no substrato do ambiente que elas vivem e aí elas veem uma rocha, elas forçam naquela rocha e dividem ela em 2 partes. E essas 2 partes se regeneram e viram 2 novos indivíduos. Olha que doideira, pessoal. A gente pode cortar a cabeça da planária em vários pedaços que viram uma planária de várias cabeças. É super interessante esse animal aí, né? Mas ela também faz reprodução sexuada. Esses animais, pessoal, eles são hermafroditas. O que é um animal hermafrodita? Possui a estrutura masculina e feminina funcional. Então esse animal tem testículo, ele produz espermatozoide. Só que esse animal tem ovário e produz óvulos, pessoal. Olha que loucura. Ah, professor, então esse animal se autofecunda, ele se autoengravida? Não. Pessoal, ele, apesar de ele ser hermafrodita, ele faz fecundação cruzada. Ele precisa de outro indivíduo para se reproduzir. Isso é muito interessante, eu falei para vocês, porque quando eu faço reprodução sexuada, é uma reprodução mais rápida. Eu consigo produzir vários descendentes num curto espaço de tempo. Mas eu tenho pouca variabilidade genética, e aí eu tenho indivíduos muito iguais. Já expliquei para vocês, né? Então, aí se acontecer um ambiente modificar alguma coisa, todos esses animais desaparecem, então é interessante ter uma variabilidade. Por isso que eles fazem também reprodução cruzada. Mas olha que interessante. Tá lá 2 planariazinhas da mesma espécie. Os 2 são hermafroditas, macho e fêmea no mesmo indivíduo. Se encontram. Aí eles dão um macharrão no outro aqui, ó. Tá vendo essa imagem das 2 planárias se encontrando? E aí, pessoal, o aparelho copulatório de uma, né, o pênis de uma entra no canal vaginal da outra e o pênis dessa outra entra no canal vaginal dessa outra. E aí elas se autofecundam, elas se fecundam. Uma engravida a outra e a outra engravida a outra. Uma sai grávida e engravidou e a outra sai grávida e engravidou. Olha que loucura. As 2 fecundaram a outra, só que as 2 saíram com ovos também, né, fecundados do outro indivíduo. E aí esses ovinhos saem de dentro do aparelho, do poro, na verdade chama poro reprodutor, né? Sai o ovinho dessa planária, esse ovinho eclode, sai uma planariazinha pequena, ela tem desenvolvimento direto, não tem larva, uma planária pequena e ela vai crescendo. Tá bom, pessoal? Olha aqui, reprodução bem interessante, né? Então a reprodução é sexuada, né? Tem 2 indivíduos. A fecundação é cruzada, e fecundação interna, né? Tem cópula. E na maioria das vezes são monóicos, né? O mesmo indivíduo tem os 2 sexos, né? E o desenvolvimento é direto, não tem larvas. Bom, pessoal, aprendemos bastante sobre as planárias, elas são bem interessantes, bem divertidas, mas agora vamos começar a falar sobre os plateumintos que nos causam doença. Dentre as tênias que nos causam doença, as céstodas, nós temos 2 espécies. A tênia solium, que eu tenho como hospedeiro intermediário o porco,
Eu tenho a tênia saginata, que eu tenho como hospedeiro intermediário o boi. Pessoal, esse animal também é conhecido como solitário, porque esse animal ele pode chegar até 6 metros, até 9 metros dentro do nosso intestino. Ô louco, professor, mas como é que ele cabe? Bom, primeiro que o nosso intestino é comprido. Segundo que esse animal ele é bem compridão assim, mas ele não parece uma cobra, pessoal. Como ele é achatado, parece uma fita métrica que fica lá dentro da gente. Tudo enroladinho. Vou explicar por quê. E esse animal é tão grande que se tivesse 2 indivíduos dele dentro do nosso corpo, a gente morreria. E esse cara é um parasita inteligente. Porque ele não quer que nós, hospedeiros, morramos. Se a gente morrer, esse cara morre também. Ele fica sem alimento, fica sem uma casa para ele viver e tudo mais, um ambiente para ele viver. Então ele vive dentro da gente lá então ele não quer que a gente morra. Ele vai só consumindo a gente, judiando a gente, mas não mata. Então todos os ovinhos de tênia que caem, por exemplo, eu tenho a solitária. Qualquer ovinho que eu ingerir desse animal, quando ele entra, cai no meu corpo, esse animal produz uma substância que mata esse ovinho, para ele ficar sozinho lá para sempre. Ô louco, professor, como é que esse cara reproduz? Eu vou explicar. Tá bom, pessoal? Então marquem isso aí, ó, vou cobrar. Tênia sóleo do porco, tênia saginato da vaca. Como que é o ciclo desse animal? Pessoal, eu lá tenho teníase, eu tenho uma solitária dentro do meu intestino. Essa teníase, olha lá o jeito que é o corpo desse animal. Ele tem o escólix, que é a parte da cabeça desse animal, ok? Aí ele tem o colo, que é a região intermediária dele, e depois, pessoal, ele tem as proglotes, que são bem compridas, tá vendo que são vários segmentozinhos que ele tem? Bem compridão, de metros, pessoal. Dentro de cada segmentozinho dele aqui, ele tem um testículo e ele tem um ovário. E só que esse cara ele se autofecunda. Cada proglote dele vai se autofecundando, formando ovinhos, ovinhos, ovinhos. E essas proglotezinhas vão se soltando. E vão saindo nossas fezes, porque ele fica dentro do meu intestino. A pessoa quando defeca, ela defeca essas proglotes com os ovos. Pessoal, pensa comigo. Se uma pessoa for num pasto e defecar ao ar livre, e ficar as fezes lá, a vaca vai comer aquele capim e vai ingerir o ovo da solitária. Pessoal, os porcos, os nomes deles já é sugestivo. Eles comem de tudo. Só que eles comem fezes, inclusive. Se eles encontrarem fezes, eles comem. Humana, inclusive. Então, se ele comer uma fezes humana, e aí ele vai engolir o ovinho da tênia. Só que é o seguinte, pessoal. Se o porco comer a da tênia saginata, esse ovo dentro dele morre, porque o sistema imunológico dele mata o da saginata. Mas o da sólio ele não mata, porque a sólio engana ele. Engana o sistema imunológico dele. Finge que é parte dele, e aí vai desenvolvendo esse cara. Se a tênia sólio, a vaca comer o ovo da tênia sólio, dentro da vaca vai morrer. Só a saginata consegue sobreviver. Entendeu, pessoal? Nesse caso, a saginata e a sólio, as tênias, no porco e na vaca são hospedeiro intermediário e nós somos hospedeiro definitivo. Vamos lá, dentro da vaca, pessoal, o ovinho, ele fura o intestino da vaca, vai para a corrente sanguínea, o coração bate e esse ovo vai parar na musculatura dessa vaca, formando uma larva chamada cisticerco. Fica lá na musculatura da vaca. Aí a gente come a carne da vaca e aí a gente engole esse ovo. E se você não tiver tênia, essa tênia chega no seu intestino, ela fura seu intestino, ela entra na sua corrente sanguínea, o coração bate, esse sangue vai parar no pulmão, ela fura seu pulmão, ela sobe pelo seu esôfago. Aí tem aqui, pessoal, numa região chamada glote, né, que liga a região digestória e respiratória, e ela sai do seu sistema respiratório, entra no seu sistema, desce do seu esôfago novamente, vai para o seu intestino e ali ela fica adulta e volta esse ciclo. Entenderam? Ai, professor, eu estou com muito medo de pegar esse verme e tudo mais. E esse verme me faz mal? Faz, pessoal. Porque todo alimento que entra dentro do seu corpo, ela absorve. Ela consegue absorver bastante parte do seu alimento. Então você fica debilitado, você fica doente. Quais que são os sintomas, professor? Emagrecimento, falta de apetite. Ah, professor, minha mãe fala que eu tenho uma solitária dentro da minha barriga porque eu como demais e não engordo. Então, pessoal, na verdade a pessoa que tem solitária, ela realmente não vai engordar porque a solitária está comendo a comida dela, né? Ela está ficando sem alimento, mas ela sente ausência de fome, tá, pessoal? Então assim, a pessoa come demais e não engorda, não tem solitária, tá? A gente gosta de brincar em relação a isso. Professor, eu vou explicar para vocês, galera, a gente está falando sobre vermes agora, a gente vai falar mais sobre vermes nas próximas aulas. E eu vou explicar para vocês, pessoal, que é meio inevitável a gente pegar esses vermes, tá?
Como é que eu faço para não pegar esse verme? Pessoal, se você assar a carne, cozinhar a carne, não comer carne crua, você não vai pegar. Porque quando esse cisticerco chega a uma temperatura alta, de 100 graus, ele morre. E aí você não vai pegar essa doença. Então, pessoal, por isso que todo mundo fala, não coma carne de porco mal passada, porque você vai ficar com verme, não sei o quê. Ah, a carne de porco você não pode comer mal passada, mas a picanha sangrando você gosta, né? Quibricu pode. Então, pessoal, é a mesma coisa. Então, comer carne de vaca e comer carne de porco mal passada não é uma boa ideia, porque pode causar essa doença. A única diferença, assim, é que os comportamentos do porco são um comportamento um pouquinho mais porco. Então, a chance é um pouco maior. Mas é a mesma coisa comer carne de vaca mal passada, tá bom, pessoal? E a Tenaciolium, a do porco, ela tem uma facilidade maior de grudar no nosso intestino. Porque essa aqui, a saginata, que está nessa imagem, por exemplo, pode até ser que ela passe reto no intestino e a gente não pegue a doença. É raro, mas pode acontecer. Agora a Tenaciolium, pessoal, além dessas ventosas para grudar no nosso intestino, ela tem uns ganchos, então a chance é maior. Tá bom, pessoal? Ah, na verdade essa aqui é a saginata. Essa aqui é a Solium, desculpa, é a do porco. Olha os ganchinhos aqui em cima, tá bom? Então é isso, pessoal. Ah, professor, agora entendi. A minha avó sempre fala pra mim, não come carne de porco mal passada porque vai pro seu olho, você vai ficar cego, vai pro seu cérebro, você vai morrer. Pessoal, tá errado isso. Se você comer carne de porco mal passada, você vai ter solitária. Acontece, pessoal, que as tênias nos causam uma outra doença, além da teníase. Uma doença chamada cisticercose. Pensem comigo. E se o ser humano não comesse o cisticerco, não comesse a carne mal passada desses animais? E se o ser humano engolisse o ovo da tênia? Esse ovo, pessoal, ia furar o intestino humano, ia entrar na corrente sanguínea, o coração ia bater e ia parar nos músculos do ser humano, né? Igual do porco e da vaca. Mas como o ser humano é o hospedeiro definitivo desse animal, não é o intermediário, em nós dá um problema. Esse cisticerco vai para um local errado. Geralmente vai para o cérebro ou vai para o olho. Se for para o olho, causa cegueira. Se for para o cérebro, pode matar a pessoa, causar derrame, várias coisas sérias, desmaio, epilepsia, coisa muito séria. Ah, professor, eu não vou pegar essa doença, né? Você está me dizendo que eu teria que comer o ovo que está no cocô da pessoa. Professor, eu não como cocô, você vai me desculpar, eu não vou pegar essa doença. Então, pessoal, mas pensa comigo. Quando a pessoa defeca lá no pasto, as fezes entram em decomposição, elas desaparecem, a chuva lava essas fezes e tudo mais, mas o ovo é microscópico e o ovo vai ficar lá ainda. E você passa lá no capim, põe o capim na boca, pronto, pegou essa doença. Tá bom, pessoal? Não é difícil, mas pensa bem. Imagine vocês que tem o alface que vocês compram, o tio lá da horta, ele água aquele alface. Ele pega a água de um córrego, e esse córrego recebe fezes, recebe esgoto. Ou a pessoa defecou naquele esgoto, naquele córrego e tudo mais. E aí você vai pegar o alface, vai comer o alface e vai ingerir o ovo. Por isso que a gente tem que lavar bem o alface. Vamos lá. Mas pessoal, sabe o que você faz para evitar de pegar qualquer tipo de verminose, de verme? Que eu vou explicar daqui para frente todos. Eu vou explicar para vocês que não tem como, pessoal. Se a gente vai pegar esses animais, a gente vai ficar doente, não tem como. Só que a gente tem que tomar todo ano um vermífugo. Se você chega na farmácia e fala, eu queria tomar um vermífugo. O farmacêutico vai te vender e você toma isso. Toma uma vez por ano. Então todos os vermes que vão entrar dentro do seu sistema digestório, devido à alimentação, pela boca mesmo, pessoal, vão morrer durante aquele ano. Então é só se tomar todo ano que não tem problema. Eles vêm em frasquinhos assim, ó. Você toma 3, depende do medicamento. O farmacêutico vai te explicar, que aí você não vai pegar. Porque do contrário, pessoal, vai pegar. Eu vou mostrar pra vocês que o nosso comportamento faz com que a gente acabe pegando esses vermes aí, tá bom? Vamos lá, então. O que é profilaxia? São ações que evitam pegar essas doenças, tanto a teníase quanto a cisticercose. Pessoal, educação sanitária, né? Defecar em banheiro, defecar em local apropriado, né? Não defecar ao ar livre. Saneamento básico, pessoal, é um conjunto de ações governamentais, ou do município, ou do estado, ou federal, que fazem que as pessoas peguem menos doenças transmissíveis de ser humano. O que é saneamento básico? É esgoto encanado, tratamento de esgoto, não ter esgoto ao céu aberto, isso é saneamento básico. Então, a gente vai evitar de ter contato com as fezes humanas
para evitar de pegar a teníase e a cisticercose. E que os animais comam esses ovos também e tudo mais, né? Cozimentos das carnes que serão consumidas, né? Não comer carne crua. Isso aqui é profilaxia para quê? Só para teníase. Cisticercose não. Cisticercose você vai estar comendo o ovo, tá, pessoal? Uma infecção oral fecal que a gente fala, né? A boca que a gente está engolindo das fezes, né? Então, pessoal, e tratamentos doentes, né? A pessoa está com solitária, teníase ou cisticercose. Dá o vermífugo para essa pessoa que ela vai sarar e ela vai parar de passar para outras pessoas. Então, pessoal, quando sua avó falar, meu filho, não come carne de porco, mal passada que vai subir para a cabeça. Você pega e fala para ela, não, vó, não. Se eu comer carne de porco mal passada, eu vou ter solitária, vó. Então, explica para ela, beleza? Então, vamos lá. Vamos pro próximo, pessoal. Para esquistossomose, para esquistossomose, tá? Os esquistossomos, que são esse grupo aí que causa uma doença chamada esquistossomose na gente. O esquistossomo que parasita nós seres humanos é um parasita chamado Esquistossoma mansoni. Ele vive, pessoal, olha que legal, esse animal, o indivíduo, fêmea e macho vivem juntos, grudados para sempre. Tá? O macho ele é mais grossinho, ele tem uma abertura e a fêmea fica grudada ali, eles ficam copulados. O aparelho reprodutor do macho fica copulado dentro do aparelho reprodutor da fêmea e ele fica fecundando a fêmea a todo momento. E a fêmea soltando ovinhos. Olha que tristeza, né? A fêmea e o macho fica preso pro resto da vida. Imagina você ficar grudado na esposa. Meu Deus do céu. Bom, para o resto da vida. Nossa senhora, não dá nem para dar uma respirada. Beleza, pessoal. Aí esse parasita aqui, ele vive dentro do fígado humano. Se alimentando do sangue humano, debilitando essa pessoa, né? Causando fraqueza nessa pessoa. E essa fêmea fica soltando os ovos dentro do intestino humano. E esses ovos vão sair nas fezes. Se a pessoa que está infectada defecar na água, e eu falo assim, água empoçada, água parada, não é água água de lagoa, de represa, água corrente não, tá bom? Água corrente é mais raro, água parada. Aí esse ovo, ele eclode e forma uma larva chamada miracídio. Miracídio, pluricelular. Esse miracídio, se nessa água tiver um caramujo do gênero Bionfalaria, que é um caramujo de água doce, esse miracídio entra dentro do tecido do Bionfalaria. E lá ele se transforma numa cercária. Essa cercária sai de dentro dele e sai nadando na água. A cercária é uma larva nadante. O miracídio também, mas o miracídio ele tem cílios, tá, pessoal? Que são estruturas que ficam vibrando para ele poder nadar até chegar no Bionfalaria. Já a cercária, ela sai nadando. Se um ser humano entrar nessa água, pessoal, a cercária ela entra, ela fura a carne humana, o tecido humano e entra dentro da corrente sanguínea. Quando entra, pessoal, coça. Aí você vai olhar assim, você está nadando lá na represa, né? Quando você vai olhar, ele entrou lá dentro. Não tem como tirar. Só se pegar uma bucha na hora e passar assim, mas é difícil. Então a gente fala que essa doença aí nadou, coçou, pegou. Aí, pessoal, essa larvinha vai entrar na corrente sanguínea, seu coração vai bater, ela vai chegar no pulmão, ela vai furar. Todos os vermes eles têm esse ciclo, tá? Vai furar o seu pulmão, vai furar o seu pulmão, entrar pela traqueia, descer pelo esôfago, e chegar no fígado e ficar adulto. E aí encontrar um macho e uma fêmea se encontrar lá e copularem e produzirem novos ovos. É raro, pessoal, mas se a pessoa entrar em contato com um miracídio, uma cercária só, essa cercária não vai contaminar outras pessoas, porque ela não vai conseguir produzir ovos. Tem que ter pelo menos um macho e uma fêmea, tá bom? Mas geralmente são vários dentro do fígado da pessoa que tem isso aí. E aí o fígado dessa pessoa, pessoal, esse animal começa a entupir os vasos linfáticos do fígado da pessoa e vai acumulando líquido, a pessoa vai inchando esse fígado, vai acumulando líquido na região do abdômen e a pessoa fica com o abdômen bastante protuberante. Essa doença é popularmente chamada de barriga d'água. Então essas crianças que estão... A pessoa ela está totalmente magra, as costelinhas aparecendo, debilitada, mas está com aquele barrigão. Com certeza ela está com esquistossoma. Isso é comum no Brasil, e na região Nordeste, crianças terem isso, porque ela tem muito açude, né? Onde as pessoas vão nadar, vão se divertir, vão lavar roupa, e as pessoas se defecarem nesse local podem pegar isso aí. Na África tem muito esse problema também. Então esse é o ciclo desse animal, legal? Ó, estudem aí no livro de vocês. Opa! Vocês podem estar estudando no livro de vocês, essa aula, né, corresponde
a página 218 a 223, tá bom? Pra vocês poderem... Então estudem esse ciclo aqui, tá? Que é importante, o nome das larvinhas e tudo mais, ok? Vamos acabar aí na profilaxia dessa doença, da esquistossomose, né? Educação sanitária, não defecar em locais inapropriados, ter o saneamento básico, né, mínimo, né, pelo menos, ter água encanada, tratamento de esgoto nas regiões que possam ter essa doença. Combate ao caramujo por predadores e competidores. Olha que interessante, pessoal. Se não tiver o caramujo naquela represa e tudo mais, o ciclo ele é cortado, né? Porque aí vai ter o miracídio, mas aí não vai ter o caramujo, e aí não vai ter a larva que entra no ser humano. Então se eu sei que naquela região de represa e tudo mais, tendo uma incidência muito grande de esquistossomose, eu jogo peixes que se alimentam desse caramujo. E aí não vai ter caramujo naquela região, não vai ter a doença também. Tá bom? Ou eu coloco naquela represa um animal que se alimenta da mesma coisa, o caramujo. O caramujo vai ter menos alimento, vai diminuir o transmissor. Olha que interessante, né? Evitar o contato da população com águas contaminadas. Eu sei que naquela região está tendo muita esquistossomose. Fechar aquelas represas, não deixar as pessoas se banharem nessa região e tudo mais, para evitar a proliferação da doença e tratamento dos doentes, né? Dar vermífugo para as pessoas não passarem para outras, ou a pessoa está doente. Essas crianças que a gente está vendo as imagens aqui, vamos voltar lá. Sei que a criança está com essa imagem, dá um vermífugo para ela que vai sarar o problema dela e ela não vai passar para mais ninguém. Tá bom, pessoal? Acabou aqui. Hoje aprendemos sobre plateumintos. A próxima aula iremos aprender sobre nemateumintos, que é um verme que não é achatado, é um pouco diferente, mas é bem interessante também. A aulinha é show de bola. Espero que vocês tenham gostado. E a aula essa semana é apenas isso, apenas estudar, assistir essa aula, videoaula, tá bom, pessoal? Próximas aulas a gente conversa mais, tá bom? Fique com Deus, beijão e bons estudos aí pra vocês.